Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e também o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas, nos fazendo conhecer esse amor de Deus poderoso revelado através do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus Cristo. Amados, essa semana estamos estudando o capítulo 3 de Hebreus, mostrando claramente que Jesus é maior que Moisés. A gente já sabe disso, né? Mas o autor do livro de Hebreus está escrevendo isso aos hebreus que durante séculos veneravam Moisés, veneravam Abraão, veneravam Davi. Eles eram uma igreja assim muito que venerava muito a questão do homem, né? E do homem geralmente poderoso, do Abraão rico, do Moisés grande líder, do Davi o grande rei, né? Do Daniel o primeiro-ministro da Babilônia e daí por diante, né? E aí parece que eles não estavam muito preparados para encontrar Jesus, o Messias, numa figura simples, né? Eu acho que eles esperavam que já viesse o Messias sendo já um rei. Acho que eles esperavam isso, né? E aí, eles não esperavam, não estavam prontos, porque não tinham o Espírito de Deus para entender as Escrituras Sagradas, porque preferiram andar longe de Deus. Porque os homens humildes, né? Se não fosse assim, Simeão não teria pego Jesus nos braços, criancinha, bebê ainda, né? E não tinha reconhecido, né? Então o problema estava neles mesmo, como povo, né? E aqui o objetivo do capítulo 3 é convencê-los disso. Parem de confiar em Moisés, olhe para Jesus, ele é o verdadeiro enviado. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Davi, Daniel, todo mundo falou de Jesus. A esperança dele estava em Jesus Cristo. E vocês não perceberam? É essa a mensagem, né? E aí, aqui no capítulo 3 especificamente, está fazendo aqui uma exortação no sentido de dizer assim, olha, não façam igual o povo lá do deserto, que foi rebelde e não entraram no descanso, não entraram na terra prometida, morreram tudinho, só entraram os filhos deles. Não sejam rebeldes. É a mesma coisa, ele está fazendo aqui uma comparação, chamando a atenção do povo do seu tempo presente, lá, né, no primeiro século, para não cometerem o mesmo erro, não rejeitarem a Deus quando rejeitam Jesus, o Filho de Deus. Então, na pergunta 11 diz assim, Deus enviou o seu Filho para nos ensinar a obedecer tanto no deserto, lá no passado, quanto hoje. Rejeitar o Filho significa o quê? Hebreus 3,18 diz assim, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? É verdade. No texto anterior, nós já vimos claramente, no versículo 17, que o autor diz assim, né? Mas com quem o Senhor ficou indignado, né, por 40 anos lá no deserto? Não foi porventura somente com aqueles que pecaram, né? Então ele continuando nesse raciocínio, ele vai dizer, né? O Senhor ficou indignado com eles. E contra quem o Senhor jurou que ele jamais entraria no seu repouso? Ora,
foram com os desobedientes. Se a promessa, né, de galardão, de vida eterna, de bênçãos, é para os obedientes, né, porque toda promessa é condicional, está condicionado à obediência, obviamente que todo o juízo condenatório, entre aspas, uma espécie de promessa, né, para uma condenação, é para os desobedientes. São dois tipos de não pode ser promessa, que promessa é algo bom, não é? Mas se promessa fosse genérico, era promessa para todo mundo. A promessa para o justo é a vida eterna. A promessa para o ímpio é a morte eterna. A promessa para o obediente, não há promessa nenhuma prosperidade, nenhuma bênção, não há nenhuma promessa boa, só tem promessa boa, né? Não há nenhuma promessa boa para o desobediente, né? Não existe, mostrando claramente que toda promessa é condicionada à obediência, toda. E se tem obediência, tem que ter, obviamente, uma obediência a uma palavra, a uma regra, a uma norma, a um pacto, a uma aliança. Portanto, esta linha de pensamento que tem dominado a cabeça da maioria das igrejas evangélicas ou neoevangélicas, né, do presente momento, que estão pregando aí uma graça barata, que está todo mundo salvo. Você não precisa aguardar, mas ambos já está salvo. Mesmo você não querendo ser salvo, Deus já escreveu o seu destino e você está salvo. Olha que loucura. Olha que mentalidade. Parece que as pessoas parecem que nunca leram a Bíblia. Eles foram lá, pensaram palavras isoladas, não é só um texto isolado, não, é palavras isoladas dentro do texto. Cometeram esse absurdo, né, da interpretação, porque a maioria dessas igrejas populistas, né, que hoje nem parece igreja, né, parece mais assim uma casa de show, parece mais uma boate, né, uma boate, essas igrejas, né, tudo muito liberal, né, o povo, eles ficam pensando, não fazem o verdadeiro exame da Escritura Sagrada, ficam pensando versos que lhe agradam aos ouvidos, uma vida completamente errada, em pecado, enganando o povo, mentindo, né? Vivendo de qualquer jeito, né? Dando mau testemunho de todas as formas, né? Aí no mundo, não resplandece o caráter de Cristo nas suas ações, porque eles nem perceberam que participam de uma igreja populista, de uma igreja popular de facilidades, e é populista justamente isso, porque eles vendem, eles apresentam dificuldades para apresentar, eles apresentam a facilidades para tirar de você as suas dificuldades, né? Entre aspas. É assim que eles fazem, justamente apresentam um evangelho de facilidades, e aí quando a dificuldade vem, a culpa é de quem? É sua. Né? Ou então é do acaso, mas fique tranquilo que tudo no final vai dar certo, porque o Deus abençoa você, é o Deus da prosperidade. A pergunta é, quanto tempo vai durar esta fé? Quanto tempo essas pessoas vão suportar vivendo numa igreja de promessas vazias? Quanto tempo? Essas igrejas mesmas não permanecem muito tempo, porque depois de uma década, 15 anos, 20 anos, essas igrejas precisam migrar na doutrina, elas precisam mudar de crença, para manter a estrutura, né? É isso que nós temos visto, justamente porque não tem compromisso com a verdade. A verdade bíblica do Gênesis ao Apocalipse está ressaltando a obediência. 90% da Bíblia é regra e norma. O tempo todo o Senhor está cobrando obediência, o tempo todo Ele está pedindo que guarde seu mandamento, do Gênesis ao Apocalipse. Aí você se pergunta, né? Aonde esse povo está? A Bíblia deles é de qual planeta que eles não conseguem enxergar isso? Pois bem, mas nós precisamos examinar a Bíblia, porque a promessa está condicionada aos obedientes. Aos desobedientes, existe sim uma sentença deles não entrarem no repouso de Deus, no reino de Deus, na salvação eterna. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta da lição desta semana, a pergunta 12, que nos diz assim, qual o motivo real, né? O motivo verdadeiro da desobediência dos hebreus
à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, no seu Filho enviado. Então, quando é que tudo isso, né, se concretiza no momento em que Cristo se apresenta aqui ao planeta Terra? Vamos ver, como o Messias, né, depois de ungido. Vamos lá. Hebreus 3,19 diz, ó, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o texto aqui do livro de Hebreus ainda se refere ao povo lá do deserto, o povo lá do deserto que não puderam entrar na Canaã por causa da sua incredulidade. E qual é a consequência da incredulidade? A desobediência, está no texto anterior. É a desobediência. Veja que a desobediência é um fruto da incredulidade. Ou a incredulidade gera desobediência. Tanto faz, né? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, o produto final. Não vai alterar. Veja que essa é a palavra que o apóstolo Paulo está tentando dizer para os hebreus, mostrando que o que aconteceu lá no passado, nos dias de Moisés, se repetiu nos dias de Cristo e continuava se repetindo nos seus dias. E é também nos dias de hoje. Só o cego que não consegue enxergar isso. Existe o princípio imutável que a gente sempre está falando, sempre batendo na mesma tecla, repetindo, né? O princípio imutável da escatologia, da profecia, que é o que está lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes 3, versículo 15. O que foi, é o que será, o que aconteceu, tornará a acontecer, né? E tem gente aí pregando nas suas igrejas que está para acontecer alguma coisa nova, algo inédito. Não tem isso, não. O próprio Cristo disse, olha, assim como foi nos dias de Moisés, assim também será nos dias que antecedem a vida do Filho do Homem. Lá nos dias de Moisés, eles viviam uma vida, né, de luxúria, eles se casavam e davam em casamento, ou seja, viviam mantendo relações sexuais. O grande objetivo da vida era buscar prazer da carne. Era o que eles faziam. Pensam em si mesmo, no bem-estar, na carreira profissional, em comprar mansões, em ter muito dinheiro, em muito ouro, ter muitas amantes, ter muitos namorados, ter isso e ter aquilo outro, né? Era assim nos dias de Noé, guardadas as devidas proporções. Foi assim nos dias de Cristo e é também nos dias de hoje. O dia de hoje, na verdade, está muito mais agravado, porque essa prática, ela entrou dentro da igreja com muita força. Então, a quantidade de crentes hoje que vivem como mundanos, né, que tem nada a ver com a Bíblia. Parece que eles nunca leram a Bíblia, eles não sabem o que é que tem que fazer. Eles não sabem qual é o modelo de cristão, né? A maioria, ou seja, é um liberalismo dentro da igreja, né? Ideológico, assimilado das doutrinas que vêm da mídia, que a igreja se desfigurou. Ela não tem mais a imagem espiritual da mulher vestida de branco, de um caráter puro. Então não tem mais, ela está desfigurada. E a face de Cristo desapareceu da face dela, né? A situação da igreja atual, ela é deprimente, justamente porque era uma igreja incrédula. A mesma igreja lá do deserto de Moisés, a mesma igreja dos dias de Cristo, da qual Paulo está falando aqui diretamente, né, para este povo, não façam, não cometam o mesmo erro que cometeram o povo lá no deserto, né, lá com Moisés, não cometam. Paulo está falando para o povo daquele tempo. E esta mesma fala de Paulo, que a palavra de Deus não tem prazo de validade, ela serve para nós hoje. Esta palavra de Paulo, ela é perfeitamente atualizada. Eu diria até que ela serve mais para nós hoje do que para o povo dele, da época dele, né? Porque a situação nossa está ainda muito mais agravada, porque o mundo nunca foi tão religioso, o mundo nunca houve tantas igrejas cristãs, e nunca houve tanta apostasia, tanto engano, tanta doutrina confusa, e o povo, cada um crê no que quer, cada um faz o que quer, e a palavra de Deus sendo despedaçada. Cada um faz um recortezinho, pega aquilo que lhe agrada
E o todo da palavra de Deus tem sido desprezado. E aí, o que é que isso vai acontecer? Isso vai gerar na mente da pessoa uma incredulidade. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus como um todo. Como um todo. Eu não posso viver de recortes de versículos isolados. Eu não posso viver de recortes de Bíblia. Muita gente vive na internet para discutir recorte de Bíblia. Texto isolado. Não pode. A gente precisa examinar a palavra como um todo. Como aqui, olha, veja que em toda palavra que Paulo vai usar, em todas as suas cartas que Paulo vai usar, ele vai estar sempre buscando tudo que está lá no Velho Testamento. Sempre explicando para entender o que é Cristo na Nova Aliança, ele vai pegar lá no passado. Mas a igreja de hoje, ela não usa isso, ela só usa os versos isolados de Paulo. Ela não segue o mesmo exemplo de Paulo, porque está cega, completamente cega. Ela não entende os tipos do Antigo Testamento. Paulo está usando aqui um tipo. Está usando o povo que estava lá no deserto que falhou, que agora se cumpriu naquele povo dos dias dele e que se cumpre hoje nos nossos dias, atualmente. Então, a igreja de hoje, ela nem se atém para a ideia dos tipos, que a doutrina, por exemplo, muitas das doutrinas são sempre confirmadas, além de outros meios, um dos principais meios é confirmar a verdade no tipo, na tipologia. Na ocasião, na situação, no fato ocorrido, no fato histórico ocorrido, e até nas pessoas, tipos nas pessoas. A igreja não tem buscado isso, porque ela se tornou viciada em versículo isolado, preso à letra morta, aquela frase gramatical que lhe agrada, aí se apega àquilo, não se atém aos princípios, não se atém à tipologia, não se atém às verdades dadas aos nossos pais, aos antigos lá atrás, e aí criam novas filosofias, novas doutrinas, e a igreja continua se perdendo à semelhança da igreja do passado, né? Por isso que Paulo diz, e vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nos dias presentes, o Senhor Jesus diz, e porventura quando vier o Filho do Homem à terra, quando Cristo retornar no nuvem dos céus, achará fé na terra? Ou seja, achará incredulidade? É incredulidade. E a incredulidade vem por falta de palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se nunca se vendeu tanta Bíblia, nunca se teve tanta igreja, nunca se teve tanto pregadores. Tem pessoas que veem 1 milhão de pregação no TikTok, na internet, no YouTube por dia. Mas é só palavra de homens. Cadê o exame da palavra de Deus? Cadê a pessoa que vai buscar na palavra de Deus? Cadê o exame, né? Aí falta, aí que entra a questão da incredulidade. Aqueles que lá no passado não entraram na Canaã prometida a Moisés, os do presente não entrarão na verdadeira Canaã. A Canaã que Deus tem prometido, né, quando Cristo retornar nas nuvens dos céus.